Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Espero que todos estejam bem aí, que Jesus esteja nos seus corações, nos seus lares e que possamos ter uma semana muito útil, muito produtiva para os nossos corações. Estou gravando esse vídeo hoje na segunda-feira porque realmente não consegui fazê-lo na sexta passada por um monte de compromissos que apareceram, mas aqui estou para cumprir com a minha obrigação, né? Meu dever de trazer para vocês essas pílulas de luz aqui uma vez por semana, tá certo? Como eu sempre digo, nós estamos terminando esse livro, Respostas da Vida. Hoje nós vamos ver o capítulo 35, que chama Inquietações. Fiquem até o final, porque esse livro é muito bom. Esse capítulo é muito bom, melhor dizendo, né? E também lembrando que nós temos esse canal aqui, né, chamado Reflexões Espiritualistas, que se dedica justamente a divulgar os temas relacionados à doutrina espírita, as questões espiritualistas, aquelas que estão principalmente ligadas ao Evangelho de Jesus, e os livros, né, tantos e centenas de livros que nós temos psicografados pelo nosso querido Chico Xavier, de espíritos dos mais diversos, né? André Luiz, Emmanuel, o Humberto de Campos, que escreveu Boa Nova. Aliás, eu estou pensando em gravar um vídeo, quando acabar essa série aqui, dos 5 ou 10 melhores livros espíritas, na minha opinião, ou aqueles livros que fizeram diferença na minha vida. Vou trazer para vocês esse vídeo aí, eu estou preparando para começar. Eu acho que vai ser bem legal, tá certo? E se aqueles que gostarem do canal, do conteúdo, deixem o seu like que está aparecendo aqui, né? Se inscrevam no canal, já somos mais de 700 pessoas inscritas. Assine aquele sininho de notificação que aparece aqui. E quando a gente publica um novo vídeo, o YouTube avisa vocês que esse vídeo foi publicado, né? E deixe o seu like, porque o like ajuda a plataforma, né? A plataforma do YouTube entender que o vídeo é apreciado por muitas pessoas, e esses assuntos, né, ligados à espiritualidade acabam sendo divulgados por mais pessoas e acabam ajudando outras e outras tantas pessoas. E no fundo é o nosso objetivo de aqui estarmos, né, todas as semanas trazendo para vocês estes ensinamentos, tá certo? Então vamos aí ao nosso tema de hoje. Então, esse é o tema de hoje, inquietação. Vamos ver o que o André Luiz nos fala sobre o tema no dia de hoje. Vamos lá. Inquietação. Ele diz assim: se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasita a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Eu, quando li isso a primeira vez, associei imediatamente a qualquer questão de saúde. Se você tem uma bactéria, você toma antibióticos. Se você tem um vírus, faz um tratamento, né, de fortalecimento do seu sistema imunológico para combater aquele vírus. Então, se você tem uma inquietação, que é um parasita mental, em última análise, não tem por que manter ele aí. Nós temos que fazer força para removê-lo. E a força mais importante que nós temos hoje é o nosso pensamento. Então nós temos que fazer o possível para parar de pensar nele, né? E tentar arrancar esse pensamento de inquietação da nossa mente e substituí-lo por pensamentos mais elevados, mais interessantes, mais importantes, coisas que sejam realmente relevantes para a nossa vida, e não ficar com aquilo se tornando um parasita, mesmo como o André Luiz está falando aí, né? Então temos que afastar esses pensamentos de inquietação da nossa mente.
Agora, se o problema vem de uma enfermidade que lhe visita o corpo, como ele diz aqui, não é com o fogo da aflição que você colaborará na própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-lo. Também, aqui também vai um lembrete, né? Por mais que a gente pense, né, na enfermidade como algo imutável, não é imutável. Muitas vezes a gente pensa uma coisa e Deus pensa outra. Então, como eu sempre digo, Deus tem caminhos, a Meimei dizia, né? Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas. Tá certo? Então, pensemos nisso, né? Então, temos que encarar com aceitação, mas, obviamente, fazer tudo, sem exceção, que estiver ao nosso alcance para tratar da medicina humana, dos tratamentos que hoje tem. A medicina está muito avançada. Então, não tem porquê também não recorrermos à medicina. Ao contrário, temos que recorrer à medicina, sim, para obter essa nossa melhoria. E acreditar que Deus pode tudo, gente. Deus pode tudo. Pode absolutamente tudo. Situações que pareciam completamente impossíveis foram resolvidas por Deus. É porque Deus tem poder, né, gente? Então vamos lá. Ele continua: se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga em frente. Siga à frente, em sua própria tarefa, né? Continue trabalhando. A maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Então pensa você está viajando numa estrada com seu carro, fura o pneu, você não fica parado ali do lado do carro esperando o pneu consertar sozinho. Você troca o pneu e continua a viagem. Tá certo? Então você continua na sua tarefa que você estava, né? Se o carro quebrou e ele não anda mais, você chama um guincho. Você não fica parado ali dormindo do lado da estrada vigiando o carro. Não, você procura levar o carro embora. Então o mesmo é com o nosso carro humano, o nosso carro mental, nosso corpo, né? Então aconteceu uma coisa desagradável? Aconteceu. Acontece mesmo. Todos os dias, todas as horas acontecem coisas desagradáveis ou aborrecimentos que a gente não esperava. Siga em frente, vira a página da vida e bola para frente, certo? Não fique chorando sobre o leite derramado. Temos mais o que fazer e trabalhando e servindo a gente vai conseguir melhorar. Se você cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo quanto puder para não rescindir neles, né? Então, admita-o, nem que seja intimamente. Talvez você não queira divulgar isso para ninguém, mas talvez você queira admitir intimamente que errou, tá certo? Eu acho que vale a pena esse exercício, né, de humildade e dizer, não, tudo bem, eu errei aqui, né, mas aí você vai aprender com o erro para não repetir novamente, né? Como diz ele aqui, lembrando sempre, né, que você não é uma entidade angélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana, né? Nós não somos um anjo, né, gente? Se a gente fosse anjo, a gente não estaria encarnado aqui, né? Os anjos já estão vivendo em esferas superiores a nós, né? Não precisam mais reencarnar. Então, se nós estamos aqui, erros cometeremos, mas nós temos que aprender com os nossos erros e não rescindir nos mesmos erros que a gente já cometeu, tá certo? É simples assim, tá certo? Continuando. Se o erro de alguém, agora é o erro de outra pessoa, né? Se o erro de alguém é a causa de sua inquietação, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém. Olha a lógica do Cristo aqui. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
Então, se alguém te causou uma preocupação, uma inquietação, um aborrecimento, o melhor antídoto para essa inquietação é você fazer uma prece e enviar pensamentos de paz e compreensão àquela pessoa. Essa é a melhor coisa para fazer, tá? Sem querer modificar a pessoa, sem violentar-lhe pontos de vista, né? Porque ela é uma criatura incompleta, como ele fala aqui, tanto quanto você mesmo, na escola do mundo, no educandário do mundo. Então nós também não gostaríamos que alguém viesse violentar os nossos pontos de vista. A compreensão, o entendimento fazem parte da boa convivência, mesmo da convivência civilizada, que não dirá da convivência evangélica com os outros, né? Esse trechinho aqui me fez lembrar uma história bem engraçada do Chico, que o Chico estendia lá as roupas, né? Lavava as roupas, né? Dele, dos irmãos, né? Da família, pendurava num varal, né? E ele percebeu que quando ele ia recolher sempre estava faltando alguma coisa, né? Um lençol, uma roupa lá, e ele ficou sabendo que era uma vizinha lá que estava roubando as coisas deles lá, a roupa dele, né? E eles eram pobres naquela época, sempre foram pobres a vida inteira, né? Não tinham dinheiro assim para ficar comprando coisa toda hora, né? Então ele ficou um pouco assim sentido, né, com aquilo, a vizinha, né, tão conhecida, amiga, pegando coisa do varal. Aí um dia o Emmanuel apareceu para ele e falou: "Ei, Chico, por que você tá sentido desse jeito aí?" "Ah, seu Emmanuel, você não sabe? Tá aí a vizinha pegando coisa do varal, né?" Ele falou: "Ó, Chico, esse ressentimento seu vai atrapalhar a sua mediunidade, a escrita dos seus livros. Você tem que deixar passar, tem que esquecer esse assunto. Eu vou te dar uma sugestão. Procura a sua vizinha com muito carinho, sem nenhuma agressividade, e conte para ela que alguém está pegando as coisas lá do seu varal. E se ela pode ajudar a gente a vigiar, a você a vigiar." O Chico fez isso, né? E pronto, acabou. A mulher passou a ser a vigia das roupas, né? Então não podia mais ela pegar, né? Então com isso ele conseguiu resolver o problema e o ressentimento passou, porque ele passou a ter uma amiga que o ajudava a vigiar as coisas e não alguém que roubava as coisas dele, né? Fica aí essa historinha para vocês refletirem sobre como que o plano espiritual pensa, né, para solucionar os problemas. Então André Luiz continua aqui, ó. Se você faliu em algum empreendimento, note que se você prosseguir trabalhando, o fracasso em breve lhe servirá de lição para melhoria e sucesso. Então é aquela história, né? Se você tinha lá um projeto, um plano, um empreendimento, um negócio, não deu certo, faliu, você de novo ficar prostrado, né, paralisado, porque aquele empreendimento não deu certo, não vai te ajudar em nada. Continua trabalhando, renove os seus planos, né, porque aquele fracasso trouxe para você lições importantes, aprendizados. Pode ser do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico, societário, sei lá, né? Mas você aprendeu. Então você não vai repetir aqueles erros mais. Então se você continuar trabalhando, aquelas lições que você aprendeu no passado servirão para melhorar o seu futuro. E quem sabe você ter mais sucesso na próxima vez que tentar. Tá certo? Então, de novo, é não recalcitrar sobre o passado, não ficar cutucando a ferida, não ficar pondo agulha no coração sem necessidade. É olhar para frente e avançar, tá bom? Depois ele fala assim: se você almeja situações que presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa, onde esteja, e sem dúvida,
Trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. Pega o exemplo dos jovens que estão tentando o vestibular. Às vezes faz um exame para o vestibular, não passa na escola que queria entrar numa medicina, numa USP que não é paga e tal. O que o jovem faz? Desiste do plano dele? Não. Estuda mais, né? Daí no próximo ano ele vai e passa. Então tem 1000 exemplos aí de criaturas que, para passar, por exemplo, na ordem dos advogados, no vestibular, tenta 1, 2, 3 vezes para conseguir passar, mas chega uma hora passa. Mas passa por quê? Por sorte? Não, porque estudou mais ainda, porque trabalhou mais afincamente ainda, certo? Para atingir o objetivo que deseja. Isso vale para um monte de coisa na vida, né, gente? Quando a gente está trabalhando também numa empresa ou num negócio, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, o melhor. Por isso que ele fala onde estiver, né? Se você espera uma promoção profissional, não adianta só ficar pedindo para o chefe te promover. Trabalha mais. Quando ele te pedir uma coisa, faça aquilo e um pouco mais. Certo? É sempre importante você dar um pouco mais do que aquilo que a pessoa te pediu. Porque as pessoas vão ver em você uma pessoa proativa, uma pessoa engajada, uma pessoa com vontade de resolver os problemas, né? Então, fica a dica aí, hein? Se você sofre críticas indébitas, fique com a sua consciência, né? Faltou falar tranquila, mas eu diria tranquila. E deixe aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos. Se a crítica não é válida, não se refere a uma verdade, tchau, esqueça. Deixa eles com a crítica, entendeu? Deixa eles pensando isso. Não vai mudar nada na sua vida, tá certo? Então, siga em frente. E aí, já chegando no finalzinho aqui, ele fala assim: se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a existência física avançada no tempo não é a noite de hoje, e sim o alvorecer de amanhã. Então, né, aqui a gente sempre lembrar que nós somos espíritos eternos, né, gente? E quando alguém desencarna aqui, nós estamos às vezes chorando do lado de cá e do lado de lá está alguém fazendo festa porque voltou, tá certo? Um espírito querido que voltou à convivência da nossa vida real, que é a vida no mundo espiritual. Leiam, pessoal, leiam as obras de André Luiz, é fantástico, vocês vão entender isso que está falando ali de uma forma clara, com exemplos, com casos que ele conta, vocês vão perceber isso claramente. E a grande vida nossa é a vida no mundo espiritual, certo? Então a morte do corpo não é o fim de nada, é o fim de uma experiência reencarnatória, mas outras virão depois. Não que a gente não tenha que fazer o melhor nessa, ao contrário, né? Porque as oportunidades nem sempre são as melhores sempre, mas a gente tem sempre novas oportunidades. Deus dá sempre novas. Nós já tivemos muitas encarnações e teremos outras tantas mais. Ou seja, o túmulo não é o fim de nada, é o começo de uma nova vida, tá bom? E ele termina dizendo assim: se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço. Que serviço que é esse aqui? Aqui não é o serviço profissional, é o serviço ao próximo. Porque servindo você conseguirá esquecer-se, e ao esquecer-se no bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem. Toda vez, gente, que a gente faz o bem para alguém, esse bem retorna para a gente de alguma forma. O universo conspira a favor daquele que faz o bem, certo? As simpatias que você angaria no mundo espiritual também vêm te ajudar no momento das tuas dificuldades. Então, quando você está fazendo bem desinteressadamente a alguém, você está angariando simpatias não só a Deus, mas também a todo um público desencarnado, parente ou amigo querido daquelas pessoas que você está ajudando. E no momento das tuas dificuldades, essas criaturas virão ao seu auxílio. É a lei da vida, gente. A gente colhe aquilo que planta.
Então temos que plantar o bem para a gente colher o bem lá na frente. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração de todos. Semana que vem nós voltamos com o livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E não deixe de deixar o seu like no final, para que o canal ganhe relevância e possa ser exibido por mais e mais pessoas. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.